Esta sessão de treino aberta à comunicação social. Bruno Lage disse ainda que a Turcoglu é especial e confirmou que tem uma boa relação com os jogadores. O Levante já deixou o aviso ao Benfica de que não precisa de vender Carlos Álvares. Em declarações à imprensa espanhola, o diretor desportivo do Levante garante que o clube não tem necessidade de fazer qualquer encaixe financeiro com a venda do extremo. Nesse sentido, o dirigente revela ainda que não falou com Carlos Álvares sobre o interesse do Benfica, até porque nem sequer há uma proposta concreta. Recordo que o avançado é a grande referência do Levante e tem uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros. Héctor Rodas revela ainda que já chegaram sondagens de campeonatos com forte poder económico, como o árabe e o russo. Entre Trubin e Sudakov pode ser decisiva para que Benfica e Shakhtar cheguem a acordo. Nas últimas horas, o guarda-redes do Benfica recorreu às redes sociais do médio do Shakhtar e disse-lhe diretamente para vir para o Benfica. O comentário feito por Trubin vai dar ainda mais força à hipótese de Sudakov reforçar o Benfica em breve. Os dois jogadores foram colegas no Shakhtar e continuam a ser companheiros de seleção. Podem voltar agora a reencontrar-se em Portugal. A ideia de Rui Costa é fechar o negócio por um valor próximo dos 30 milhões de euros. É prioridade do Benfica quando estamos muito perto do fecho do mercado de transferências que acontece já na segunda-feira. O negócio entre o Sporting e o Panathinaikos por Ioannidis está em risco de cair. A informação foi avançada por Pedro Sousa durante o mercado Now, que revelou que as diferenças entre os dois clubes são neste momento enormes. O acordo está muito difícil de ser alcançado, uma vez que o valor pedido pelo Panathinaikos e o valor que o Sporting pretende pagar é muito diferente. Ou seja, se o Sporting não conseguir contratar Isco e o Milan, assim como o Rennes, já foram informados dessa mesma situação. Frederico Varandas mostra-se intransigente e não vai ceder às exigências do Panathinaikos. A única solução para haver um negócio é o clube grego ceder e baixar o preço, acedendo também àquela que é a vontade de Ioannidis, que já disse que quer ser jogador do Sporting. E o Panathinaikos está incomodado com a forma como o Sporting está a atuar neste processo de Ioannidis. Segundo a imprensa grega, o Panathinaikos não tem qualquer acordo com o Sporting relativamente ao jogador e está descontente com a forma como o clube de Alvalade está a gerir as coisas. O facto de o Sporting ter acertado tudo com os jogadores, sem consentimento do Panathinaikos, contribuiu para este clima de descontentamento. O clube grego insiste que a única forma de o negócio acontecer é se a SAD, liderada por Frederico Varandas, pagar os 25 milhões de euros. Ou seja, o facto de o Sporting já ter falado com os jogadores e, inclusive, ter chegado a acordo antes de haver um entendimento entre os dois clubes, está a deixar os dirigentes do clube grego muito descontentes. A imprensa grega avançou esta tarde que a SAD, liderada por André Vilas-Boas, tinha entrado na corrida pelo avançado do Panathinaikos, mas o jornal Record sabe que o Futebol Clube do Porto não tem qualquer interesse no jogador de 25 anos, que está desde a época passada no radar do Sporting e pelo qual o Panathinaikos está a pedir mais de 20 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto entende que tem o setor bem entregue com Samu e Luke de Jong, já para não falar de Denis Gul, que continua a fazer parte do plantel. O jornal Record afasta, por isso, a hipótese de André Vilas-Boas avançar para a contratação de Ioannidis, até porque os investimentos em curso até ao fecho do mercado vão ser direcionados para outras posições.
E com a possibilidade do Sporting fechar Ioannidis, se eventualmente chegar a um acordo com o Panathinaikos, o clube grego está a negociar Taremi. De acordo com a imprensa turca, o Panathinaikos continua a tentar encontrar um substituto para o avançado, caso venha a sair, e o nome de Taremi é o que surge no topo da lista de alvos do Panathinaikos. Entre o negócio fique fechado porque estamos no impasse no que respeita ao dossiê de Ioannidis, porque, recordo, depois da imprensa grega ter avançado a que já existia um entendimento, sabemos agora que não é isso que acontece e, portanto, esta ida de Taremi para o Panathinaikos também está dependente da resolução do processo de Ioannidis. Pablo Rosário vai ser reforço do Futebol Clube do Porto, segundo a Fabrício Romano, especialista em assuntos do mercado de transferências. O acordo com o médio de 28 anos já está fechado. Pablo Rosário vai assinar um contrato válido até 2028. Nesta altura, segundo Fabrício Romano, o Futebol Clube do Porto também tem um princípio de acordo com o Nice. Segundo o jornal A Bola, a transferência, tudo indica, vai ficar fechada por um valor a rondar os 4 milhões de euros. Segundo o site Transfermarkt, Pablo Rosário está avaliado em 8 milhões de euros, mas como terminava contrato com o Nice no final da temporada, o clube francês terá aceitado fazer este negócio por um valor inferior. Recordo que Pablo Rosário nem quis defrontar o Benfica no play-off da Liga dos Campeões devido à iminência de uma transferência. Cenário que agora se concretiza com esta ida de Pablo Rosário para o Futebol Clube do Porto. E o Futebol Clube do Porto continua ativo no mercado e pretende fechar a contratação de Ryan Rocha. O jornal Record avança que a proposta de 17 milhões de euros pelo extremo abre caminho a tentou esta contratação por empréstimo, mas o negócio não avançou. Na altura, a SAD, liderada por André Vilas-Boas, optou pela contratação de William Gomes ao São Paulo. O Futebol Clube do Porto volta agora à carga por Ryan Rocha e já terá colocado em cima da mesa a tal proposta de 17 milhões de euros. O clube brasileiro não tem pressa em vender os jogadores, mantendo como objetivo a valorização do extremo até ao final da temporada. E Ryan protagonizou uma enorme discussão com o treinador no último jogo do Vasco da Gama. O alvo do Futebol Clube do Porto envolveu-se numa acesa troca de palavras com Fernando Diniz após o golo sofrido pelo Vasco da Gama. Segundo um especialista em leitura labial, o treinador terá dito ao avançado, o treinador terá dito ao avançado, e estou a citar, que era lerdo e que estava a prejudicar a equipa. Este momento tem sido muito destacado no Brasil e deveu-se ao posicionamento de Ryan, que, na opinião de Fernando Diniz, estava de facto a colocar em causa a equipa do Vasco da Gama. Ainda assim, nas últimas horas, a imprensa brasileira garante que, apesar desta discussão, o treinador não pretende que o jogador saia do clube. Kenneth Teller está de volta ao radar do Futebol Clube do Porto. Segundo o jornal Record, as saídas iminentes de um alvo antigo. O médio do Ajax volta assim a estar na equação, sendo um pedido prioritário de Francesco Farioli. O Futebol Clube do Porto já deu conta deste interesse aos responsáveis do Ajax e sabemos que terá feito então uma proposta de 15 milhões de euros mais 2 por objetivos. No entanto, o clube holandês reagiu mal a esta oferta, que é muito abaixo dos 35 milhões de euros exigidos. O Futebol Clube do Porto, ainda assim, acredita que pode subir um pouco o valor e fechar esta contratação, sobretudo porque Rodrigo Mora poderá mesmo
negociação, sobretudo porque Rodrigo Mora poderá mesmo estar de saída para o Al Ittihad, o que permitirá ao Futebol Clube do Porto fazer um encaixe muito significativo na ordem dos 70 milhões de euros. Futebol Clube do Porto e Arsenal estão muito perto de um acordo total para a transferência de Kiwior. O central polaco de 25 anos deve reforçar a equipa de Francisco Farioli por empréstimo para o próximo verão. Fica já combinada a compra obrigatória do passe, uma operação que deverá custar à SAD liderada por André Vilas-Boas qualquer coisa como 25 milhões de euros, talvez até um pouco mais. Nesta altura, entre o Futebol Clube do Porto e os jogadores já está tudo acertado. Kiwior pode jogar como central e ainda como defesa esquerdo. É o segundo polaco a confirmar-se esta transferência, a chegar ao Dragão neste verão, depois de Bednarek. Nas próximas horas, Kiwior, tudo indica, vai fazer exames médicos e assinar contrato do Futebol Clube do Porto. A saída de Rodrigo Mora pode acontecer em breve, até porque a comissão do empresário Jorge Mendes deixou de ser um entrave na negociação. O agente tem assegurados os 7 milhões de euros, ou seja, há entendimento e a questão da exclusividade de Jorge Mendes será respeitada por André Vilas-Boas. Isto porque a SAD do Futebol Clube do Porto quer o processo fechado o mais rápido possível. O empresário tem conduzido as conversações com a Al Ittihad e, pelo que está determinado, caso a transferência seja fechada pelos 70 milhões de euros, tem direito a Jorge Mendes a uma comissão de 7 milhões. Isto independentemente do que venha a receber na Arábia Saudita como comissão do contrato individual de Rodrigo Mora, que vai ter um salário a rondar os 10 milhões de euros anuais. Voltamos à notícia de abertura desta Liga de Ouro, porque João Noronha Lopes desmente que tenha um pré-acordo com algum treinador, caso seja eleito o presidente do Benfica. O candidato afirma que vai manter Bruno Lage no comando técnico. A declarações de João Noronha Lopes numa entrevista exclusiva ao Canal Now. O meu treinador é Bruno Lage. É o treinador que vai estar em funções quando eu chegar ao Benfica e eu não vou fazer rigorosamente nenhuma declaração. E eu não vou fazer rigorosamente nenhuma declaração que ponha em causa a estabilidade do Não tem neste momento já um pré-acordo com o treinador português? Não tenho pré-acordo nenhum com o Não falou com nenhum treinador português não, na eventualidade de vir a ser o seu treinador caso se vença as eleições? Não vou fazer declarações sobre isso. Amanhã joga ao Benfica. Amanhã joga ao Benfica. É que eu tenho essa informação. Estou errado? Não, ouça. Desmente-me aqui categoricamente que não tem um pré-acordo já com o treinador português? Desminto, mas também vou ter um plano B e um plano C, obviamente, se Bruno Lage, entretanto, não tiver. Agora, se Bruno Lage estiver no Benfica, nessa altura, será o meu treinador. Aquilo que eu quero é que Bruno Lage esteja no Benfica, que o Benfica esteja em primeiro. Desmente categoricamente que não falou ainda com nenhum treinador português e que não tem nenhum pré-acordo com nenhum treinador português. Não tenho nenhum pré-acordo. Mas, independentemente que não tenha pré-acordo, falou com alguém. Isso não desmente. Eu falo com muita gente do futebol. Olha, sabe, falo com muita gente do futebol. Não está a desmentir. Falo com muita gente do futebol, mas mais uma vez, aquilo que eu quero garantir é não será por mim que será criada instabilidade à equipa do Benfica. Agora temos todos que apoiar o Benfica tem que ganhar, tem que ir à Champions e tem que estar em primeiro lugar no campeonato. E é esse sentido de responsabilidade que os benfiquistas esperam de nós. Durante esta entrevista ao Now, João Noronha Lopes foi confrontado com a hipótese Rubén Amorim para o comando técnico do Benfica. Vamos ouvir a resposta do candidato à presidência do Clube da Luz. Portanto, desmentiu-me categoricamente que não tem nenhum pré-acordo com o treinador, mas não desmentiu que já falou com treinadores portugueses a propósito de uma eventual ida para o Benfica. Não me revelou esse nome, nem eu também esperava que o fizesse. E pensou em Rubén Amorim? Rubén Amorim
É um excelente treinador, tem contrato com o Manchester United. Mas não vou acrescentar... está a passar uma situação complicada. Pois, eu vou terminar ao treinador. Ruben Amorim nem sequer lhe passou pela cabeça ou admitiu essa possibilidade? Eu relativamente importantíssimo e eu quero que o Benfica ganhe e que chegue em primeiro. Vamos, ao longo desta Liga Duro, ouvir mais declarações de João Noronha Lopes, mas é por estas em específico que arrancamos a conversa. Comigo em estúdio tenho já o João Queiroz, o José Calado, o Jorge Amaral e o Fernando Mendes. Boa noite a todos. Fernando, começo por ti, porque calculo que queiras muito falar desta questão de Ruben Amorim. Parece possível Ruben Amorim no Benfica como treinador, caso o João Noronha Lopes vença as eleições de outubro? Boa noite. Ou João Noronha Lopes ou outro qualquer. Quem é que não quer um clube português, um treinador com as capacidades que Ruben Amorim demonstrou enquanto treinador? Capacidades que Ruben Amorim demonstrou enquanto treinador. Mas as coisas no Manchester United, como sabemos, pois não isso estão é outro a correr assunto. muito bem. Vamos lá ver. Eu espero sinceramente que ele seja feliz no Manchester United. Não é o facto dele, se não for, venha para o Benfica, que isso a mim não pode vir para o Benfica e não fazer um bom trabalho, como fez, por exemplo, no Sporting. É um bom treinador, tem provas dadas, está num clube complicado, está a ter uma tarefa complicada. Num futuro próximo, possivelmente poderá vir a treinar o Benfica, porque não vejo aqui grande problema. Ou o Sporting, outra vez, ou o Futebol Clube do Porto, nunca se sabe. Nunca se sabe, aqui na opinião do Fernando, nunca sabe, mas já agora gostava... Entendido a saída dele. Quem é que não queria ir para o Manchester United, para o Liverpool? Entendo isso perfeitamente. Há muita gente que não o queria. Eu queria. Porque é que não o queria? Mas estou muito satisfeito com o rapaz lá de Mirandela. Mas, Calado, João Noronha Lopes aqui não se quis atravessar e chegou até a dizer que não é por ele que se vai criar instabilidade no Benfica. Mas tu, enquanto a benfiquista, gostarias de ver Ruben Amorim no Clube da Luz? Gostava. Boa noite, antes de mais. Gostava. Gostava porque... Boa noite, antes de mais. Gostava porque o Ruben tem uma postura enquanto pessoa, enquanto treinador, que eu acho que agrada a uma pessoa que gosta de futebol e que gosta de ganhar. Mas deixa que te diga uma coisa, eu torço pelo sucesso do Ruben em Manchester, porque tenho ouvido duras críticas por parte de muita gente lá em Inglaterra, nomeadamente em jogadores. Não tem sido fácil. E ele está a passar ali uma fase complicada. Eu gostava que ele desse a volta por cima e que calasse lá muita gente em Inglaterra, porque o Bruno Fernandes também passou pelo mesmo, mas depois o Bruno, com as suas exibições, acabou por calar muita gente lá em Inglaterra e eu gostava também que o Ruben calasse. Em relação a como treinador, saiu do Sporting, foi para o Manchester, algo que se calhar 90% dos treinadores faria, pelo clube que é também o Manchester United, um histórico do futebol mundial, e espero que as coisas resultem. Agora, é um treinador jovem, é muito jovem ainda vai ter muitos anos como treinador, e se no futuro, se houver alguma possibilidade, se calhar, do Ruben poder treinar o Benfica, obviamente eu gostava que ele viesse e que tivesse sucesso no clube que eu amo, mas nós sabemos que neste momento o Ruben está num patamar diferente. Está a ganhar dinheiro que em Portugal não se consegue ganhar, porque é diferente. Está a ganhar dinheiro que em Portugal não se consegue ganhar, porque é um país mais periférico. Premier League é um mundo à parte no que diz respeito a monetário e por isso nem vou falar sobre essa possibilidade, porque eu acho que neste momento é impossível o Ruben sair do Manchester United. E, desculpa, tem uma coisa que eu gosto. Eu não conheço, falei 3, 4 vezes com o Ruben, o que aparenta é que sendo treinador, como foi no Sporting, comete erros como todos cometem. Claro, todos cometem. Mas ele toma conta daquilo. É ele e acabou. E não é isso. E há uma coisa... a estrutura está ali à volta, é o que ele quer e assim é que tem que ser. Nesse aspecto, ninguém tem nada que se... Desculpa, claro. Ninguém tem nada que se meter no trabalho dele, não há ali... Desculpa, claro. Ninguém tem nada que se meter no trabalho dele, não há ali jogadores à pasada. É o que eu estava a dizer. Comete erros, também cometeu erros em vindo jogadores para aqui que não tinham qualidade, na minha opinião, ou que não correu bem para jogar no Sporting. Mas ele trata de tudo. Eu gosto de treinadores que coloquem um ADN numa equipa. Que nós, todos os jogos, sabemos como é que aquela equipa, entre aspas, se vai apresentar no terreno de jogo. E já agora achas que o Bruno Lage coloca esse ADN na equipa? Eu vou-te explicar, eu já disse isto várias vezes e vou voltar a dizer. Eu gosto do Bruno Lage, acho que é um excelente treinador. Acho que no Benfica ainda não conseguiu encontrar um ADN para a equipa, porque o Benfica, este ano,
tem ido um pouco àquilo que foi o ano passado, que é capaz. Este ano, pelo menos no último jogo, fez uma coisa que eu gostaria que fizesse, se calhar, 90% dos jogos, que é a pressão ao portador da bola, a reação à perda da bola. Eu acho que isso é muito importante no futebol atual. Acho que o Benfica fez um jogo muito bom em Istambul. Depois joga com o Estrela da Amadora e não perde por sorte, porque o Estrela também teve a oportunidade para ganhar. E eu gostava de ver esse ADN na equipa do Benfica e tem sido difícil para Bruno Lage impor esse próprio ADN. Agora, gosto do Bruno como treinador, acho que ele faz grandes 11 muitas vezes e que estuda bem os seus adversários também, mas as coisas não têm sido fáceis. E quando não ganhas títulos ainda se torna pior. Jorge, aqui não... Quando não ganhas títulos ainda se torna pior. Jorge, aqui não há um assumir claro por parte de João Noronha Lopes, mas também pela informação exclusiva que foi revelada há pouco no Record na Hora pelo Pedro Sousa. De facto, é um sonho, Rubén Amorim, de João Noronha Lopes. Ora, sabemos também, porque falámos aqui muito disso, que Sérgio Conceição é um sonho de Luís Filipe Vieira. Se puderes colocar aqui os dois numa balança para compararmos, qual é que parece que fica em melhor posição, digamos assim? Era uma boa pergunta. Boa noite, Sara. Boa noite aos nossos telespectadores. A boa pergunta era também para o Zé, nesse aspecto. Para mim, não, muito sinceramente, pouco me importa nisso. Numa determinada situação que já o demonstrou por diversas vezes que não ia por esse caminho. Agora, respondendo à tua pergunta, acho que são dois técnicos competentíssimos, com maneira de estar e de ser diferentes, os profissionais de excelência e que estão hoje em dia, um a trabalhar, o outro sem trabalhar, mas que têm uma perspectiva de um futuro em que não passa, se calhar, por Portugal. E enquanto não se esfumar todas essas oportunidades que certamente surgirão, porque ainda são novos, são competentes, têm fibra, têm aquele sangue na guerra, enquanto não se esfumarem estas hipóteses, enquanto não se esfumarem estas hipóteses de estarem em clubes à sua dimensão, como é o caso, o Sérgio foi para o Milão, mas o Milão é um ninho de gatos por tudo o que é lado, aquilo ninguém se entende. Ele tentou pôr a ordem na casa e foi o que aconteceu, ninguém se entende ali naquela casa, num clube com aquela dimensão. O Ruben está num Manchester United, um ícone, está um ícone de uma equipa extraordinária e certamente que lhes vão surgir tanto a um como o outro outras oportunidades. Agora, isto pode ser um sonho de alguém que parece que não é agradável para os sócios ouvirem, porque o Ruben digamos que seria um nome consensual. A dizer assim, não é, acho que é muito bom, não está a tocar ou a criar alguma clivagem dentro da própria equipa. Agora, isto estamos a falar de sonhos. O Ruben também, se calhar, também sonha um dia vir treinar para o Benfica, se calhar também é o desejo dele, não é? Já treinou o Sporting, não é? Mas se calhar também sonha, é benfiquista, assumido, pode querer, agora dizer assim, não, agora não vou para o Sporting, vou para o Benfica, pronto, tudo bem, não é? Portanto, agora isto... As estrelas tinham-se muito de se conjugar para que realmente o Ruben pudesse vir num imediato, não é? E neste caso negativamente para o Ruben, para que o Ruben pudesse vir para um Benfica, não pelo Benfica, mas por quem entra neste patamar de Manchester United, quem entra neste patamar de Manchester United, etc., tem que olhar para outros horizontes totalmente diferentes. Mas, João, ainda no que respeita aqui ao treinador, João Noronha Lopes foi questionado. Foram 3 perguntas diferentes relativamente ao comando técnico do Benfica. Começa por dizer que Bruno Lage é o seu treinador, mas depois é questionado se tem um pré-acordo com algum treinador. Diz que não, mas que terá um plano B ou C caso o Bruno Lage já não esteja no Benfica. Achas que o discurso faz sentido? Boa noite a todos. Bem, aparentemente, aquilo que Noronha Lopes é uma dificuldade em comunicar as suas ideias, pelo menos de uma forma límpida. Muitas das vezes cai na tentação dos lugares comuns, diz algumas banalidades, não tem um discurso, parece-me que, atrativo para o sócio comum do Benfica.
e acho que deste modo dificilmente conseguirá capitalizar os 35% de votantes que angariou há 5 anos atrás. Posto isto, acho que neste momento, para os 6 candidatos é fácil e é comum dizerem que Bruno Lage é o treinador com que contam. É o treinador que tem contrato com o Benfica, até junho de 2026, e se analisarmos o histórico de mudanças presidenciais nos 3 grandes, eu recordo-me, por exemplo, no Futebol Clube do Porto, Vilas Boas entra, mas coincide ali com o final da temporada e, portanto, pôde fazer a sua escolha. Varanda chega e mantém Peseiro, pelo menos durante uns 2, 3 meses. Manuel Mourinho no comando técnico do Benfica. Rui Costa deu também continuidade àquilo que Vieira tinha deixado e, portanto, o seu treinador foi Jesus. E acredito que estes homens tenham as suas ideias, tenham os seus planos B, C e D, mas dificilmente Bruno Lage não continuará a ser treinador do Benfica, pelo menos até ao final do ano ou até ao final da época, cumprindo no essencial o seu contrato. Depois há aqui uma questão que tu afloraste no off que acabaste de ler, que não é de sumenos. Obviamente toda a gente deseja ter um treinador como Ruben Amorim. Diz que Luís Filipe Vieira avança nestas eleições porque é aqui quase um ajuste de contas com Rui Costa, e diz também que tem, no fundo, falta de coragem ou medo para debater com ele, e que para Luís Filipe Vieira será sempre mais fácil debater com Rui Costa. O que é que tu achas disso? Concordas ou nem por isso? Um ajuste de contas. Já disse que tem um mau caráter. Já disse isso. Portanto, é aqui um ajuste de contas claro. Luís Filipe Vieira não perdoa a maneira como Rui Costa sucedeu ao lugar dele, sem ninguém lhe ter... Que eu acho que também ele, nesse aspecto, acho que também tem razão. Atenção. Não é a forma como ele saiu, é a forma como ele saiu e como foi tratado. Como foi tratado. Independentemente de ser do Benfica, acho que a pessoa fizesse o que fizesse, acho que merecia da parte das pessoas que trabalharam tantos anos com ele outro tipo de reconhecimento, e isso não houve. Isso aí há que dar a razão a Luís Filipe. Também há pessoas que não concordam com o que ele fez. Agora, quanto a debater com Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira sabe... Noronha Lopes. Luís Filipe Vieira sabe, acho eu, aí concordo com o Jorge, até podemos estar redondamente enganados, que vai debater com Noronha Lopes e com os outros todos para quê? Porque sabe que a priori, é ele e Rui Costa que vão estar os dois a decidir quem vai ser o próximo presidente do Benfica. Portanto, na maneira de pensar, acho eu, do Luís Filipe Vieira, não lhe adianta nada estar a ir para debates com o Noronha Lopes, com o... Como é que se chama? Com o pequenino, o Manteigas, com o Carvalho, o Maier. Não lhe adianta nada, porque são pessoas que, a priori, podemos estar aqui redondamente enganados. Também o Luís Filipe Vieira também pode estar redondamente enganado, pensar que vai ter muitos... Eu conheço muita gente que vai votar nele, e conheço muita gente que também não vai. Ele também pode estar com uma ilusão que vai chegar ali e vai à segunda volta com o Rui Costa, e não lhe interessa debater com os outros candidatos, porque o alvo dele é Rui Costa. Rui Costa é o presidente. E tem sido, nestas intervenções que ele tem tido, ataques constantes a Rui Costa. Rui Costa, Pedro Proença... Mas achas que é só por ser Rui Costa o presidente do Benfica que acontecem esses ataques, ou... O quê? Desculpa. Achas que essas críticas, não vamos chamar ataques, sim, de Luís Filipe Vieira dirigidas a Rui Costa, não podem ser só porque é o atual presidente do Benfica, ou achas que é por tudo aquilo que aconteceu, nomeadamente a quando da saída de Luís Filipe Vieira da presidência? O Rui Costa teve um problema que, felizmente, acho eu, para ele, vai fazer agora, não é? Acho que vai fazer uma limpeza e cortar com o passado, segundo o que eu me apercebi, tirar gente que estava lá que ele já devia ter tirado há muito tempo. Quando foi para presidente, devia ter levado a equipa dele e não manter uma série de gente. E há aqui uma coisa que parece ser Luís Filipe Vieira sabe muita coisa do Benfica, atualmente, lá dentro, porque tem pessoas que trabalharam com ele NN de anos. Ele sabe tudo. Ele não é, e há coisa que o Luís Filipe Vieira não é burro.
É inteligente, não parece, não. Podem pensar que não parece, mas ele é muito inteligente. E ele sabe tudo. Podem pensar que não parece, mas ele é muito inteligente. E ele sabe tudo o que se passa no Benfica. E quando ele fala dos passivos, eu não percebo nada disso, estou a falar do que ele diz, dos passivos e toda a situação que o Benfica atravessa, o perigo que o Benfica pode vir a ter, não é? Segundo ele disse, em termos financeiros, num futuro, é porque ele sabe que as coisas saem lá de dentro. Ele está fora do Benfica há uma série de tempo, não é normal ele saber tanta coisa como sabe agora. As pessoas estão lá dentro. Aí foi um dos problemas de Rui Costa. Calado, mas tu o que é que achaste em específico destas declarações de João Noronha Lopes? Achas que é mais na onda do que defende o Fernando ou há aqui falta de coragem de Luís Filipe Vieira para debater com João Noronha Lopes? Não. Repara uma coisa. Luís Filipe Vieira não tem problemas nenhuns. Aqui, imagina, tenho aqui uma situação que é... Eu já falei na altura e quando é necessário... Mas o que João Noronha Lopes fez questão também de reforçar nesta entrevista é que já tinha acontecido o mesmo em 2020. Sim. Portanto, que Luís Filipe Vieira se tinha recusado Não a lhe entrar em chegava à debates. presidência. Repara, bater para quê? Repara numa coisa. Eu quando tenho que falar e que tenho que me dar a minha opinião, independentemente da amizade que tenha com as pessoas, eu dou. Já o fiz em relação ao Rui Costa várias vezes e é uma pessoa que eu sempre respeitei e continuo a respeitar como presidente do Benfica e como pessoa. Já o fiz a Luís Filipe Vieira em determinado tempo e vou fazer. Já o fiz a Luís Filipe Vieira em determinado tempo e vou fazendo à medida que tenho as minhas opiniões, sejam boas ou sejam más, mas são as minhas. Eu desenvolvi uma relação, entre aspas, de amizade com o Luís Filipe Vieira. Na altura, se calhar, até muito mais. Não era quando ele era presidente, aí era uma questão de falar de vez em quando com ele, mas quando ele saiu da presença do Benfica. Porquê? Porque não gostei da maneira como trataram Luís Filipe Vieira no Benfica quando ele saiu. Não gostei. Eu acho que não se trata as pessoas como terra queimada quando elas têm problemas. E isso para mim... E eu, a partir daí, se calhar, até mantive uma relação, entre aspas, mais próxima da pessoa e do indivíduo. E eu acho que... eleições, que é... Aprendi a respeitar Noronha Lopes, porque na altura que Luís Filipe Vieira era inquestionável... Foi lá. E que ninguém tinha coragem de se bater com Luís Filipe Vieira, ele deu a cara e foi à luta. E teve 34%. E eu aí aprendi a respeitar Noronha Lopes. Porquê? Porque sempre houve muita gente e agora estão 6 candidatos. Por alguma razão será. Se calhar com o Benfica, nos últimos anos, as coisas não têm corrido bem, certo? E estão 6 candidatos para a presença do Benfica. Na altura do Luís Filipe Vieira, muita gente falava, mas ninguém aparecia. Nem ninguém era candidato. E nessa altura, o João Noronha Lopes teve a coragem de avançar. E teve mesmo assim 34%. E eu aprendi-o a respeitar nessa altura. Por isso, para mim, ainda é muito cedo. Eu acho que este mês de setembro... Para mim, ainda é muito cedo. Eu acho que este mês de setembro e outubro, vão muitos candidatos falar e vai ser... Outubro. E vai ser interessante perceber as ideias de cada um. Mas ela a seguir já não foi. Muito bem, meus senhores. Temos muito ainda para falar, não só sobre esta entrevista exclusiva de João Noronha Lopes. Como é que joga, como é que a equipa joga. Aqui há muito mais espaço nessa segunda divisão, porque o que me deu a entender sempre, nos poucos jogos que vi, sempre muito mais espaço, espaço para se jogar, para realmente para este tipo de jogadores poderem brilhar. Não apanham estas equipas que jogam com 11 lá atrás, nem pouco mais ou menos, mas quem aposta 25 milhões tem que ser para entrar de caras numa equipa. Penso eu, qualquer equipa portuguesa aposta em 25 milhões, tem que chegar e dizer assim, está 15, né? O valor a rondar os 25 milhões. O valor da cláusula é de 25. Pronto, se for 25 milhões dentro disso, é para chegar e é para jogar, não é para estar no banco, não é para estar no banco. Não, e há bocado o Zé estava a perguntar quem é que está definido quem é que joga. Sabe que o Koglu, Sheldrup, o Austin já fez essa posição com o Roger Schmidt. Não, o Austin já fez essa posição com o Roger Schmidt, ou seja, pode passar da direita para a esquerda e este rapaz entrar na direita. Eu vou-te explicar uma coisa. Às vezes é difícil a gente explicar isso a algumas pessoas, mas se calhar o Fernando, o Jorge, percebe aquilo que eu vou dizer que é. Isto é tudo muito bonito quando estamos a falar de jogadores. 20, 25... 15, é tudo muito bonito, mas depois quando chegam a uma realidade diferente, eu dizia sempre assim, deixa-os pousar.
Porque depois quando chegam ao Benfica, ao Sporting, ao pressão, e quando levam com a pressão ao Benfica, ao Sporting, ao pressão, e quando levam com a pressão, quando levam com jogos sempre a doer, porque jogos da Champions League são jogos completamente diferentes. Jogos atrás de jogos, 3 em 3 dias. Não é contexto ali diferente. Não é jogar, joga domingo a domingo. Não é jogar de fim de semana em fim de semana, é de 3 em 3 dias. Aí depois é que nós vamos ver realmente não só a capacidade técnica, porque capacidade técnica tem muitos jogadores, mas depois a maneira de lidar com a pressão, a maneira de jogar de 3 em 3 dias. São jogadores constantes, como diz o Jorge, que isso numa equipa grande é muito importante. Não é ser um jogador de jogar um jogo, ser craque e depois estar 3 jogos desaparecido. Não, por isso para mim, eu querem dar dinheiro, que deem. É jogador, é bom jogador. É, ninguém está a dizer que o miúdo não é bom jogador, o miúdo é bom jogador. Agora, depois de chegar... Quantos anos? 22. Depois de chegar, o Benfica tem lá outros que também são muito bons jogadores e que também custaram muito dinheiro. Por isso é que eu estou a dizer, das duas uma, ou as 3 equipas qualquer, um poço de petróleo que nós não sabemos, ou então para o nosso campeonato e para aquilo que nós praticamos em Portugal e para as receitas que os clubes geram, que cada vez... Eu não vejo nos últimos anos... muito dinheiro. Mas vocês só contam que aquilo que entra e as despesas que os clubes têm. E as despesas? O Porto fez 2 saídas fabulosas em janeiro. Agora prepara-se para vender uma hora. O Benfica vendeu o Carreras, o Cox, o Sporting vendeu o Ioca. Mas vocês só fazem contas a isso. Mas isso é transversal. E as despesas que os clubes têm. As despesas que têm. Não andou só a sair. Tu sabes quantas despesas tem? Dizer assim, gastaram 100, mas também entraram 100. Vocês só falam disso e as despesas têm concorrência. 100, mas também entraram 100. Vocês só falam disso e as despesas têm concorrência. Os clubes têm. Então só saem jogadores. Não contratas ninguém. Não, mas vais buscar à formação e jogas os da formação. Não eram vocês o ano passado diziam que o Benfica tinha o melhor plantel de Portugal? E tinha. Então por que razão é que o Benfica este ano está a gastar outra vez tanto dinheiro em jogadores? O Benfica tem tido sempre o melhor plantel. Vocês dizem sempre que tem o melhor plantel, eu ouço-te a falar. Eu ano passado pensei que o Benfica estava ao nível, como dizeste ainda há bocado, que este jogador estava ao nível do Real Madrid. Não era o melhor plantel, era o que tinha mais soluções para todas as posições. Porque depois o Sporting ganhou o campeonato, ganhou a taça e tinha um 11 bem mais consistente. Agora, quando se falava na abrangência dos jogadores, acho que o Benfica, e era quase consensual, era o que tinha mais soluções. Peço imensa desculpa. Este ano, por exemplo, o Futebol Clube Porto reforçou-se bem até desse ponto de vista. Peço imensa desculpa, mas eu não sou apologista de todos os anos, ou de 6 em 6 meses, andar a gastar 40, 100, 40, 100... Não tem que andar a manter. És obrigado. Sabes uma coisa? Tu já tiveste a manter uma base, e depois... Olha, tu já tiveste no teu clube o exemplo de que empurrar problemas com a barriga nem sempre dá resultado, certo? Mas o Fernando andaram a fazer isso durante muitos anos. No Benfica houve uma altura que nós não tínhamos dinheiro para os salários. Antes de entrar Luís Filipe Vieira nem sequer havia dinheiro para salários. Eu não sou apologista de andar a gastar milhões. Eu vou-te responder um bocadinho. Gerar milhões é uma coisa, andar sempre a gastar não. Eu vou-te responder aquilo que o Luís Filipe Vieira disse aqui, porque é uma realidade. É uma realidade. As pessoas preocupam-se muito com os passivos. A equipa, vende-se os jogadores e aquilo está as pessoas agarrarem e dizer assim, tem que apostar. Mas isso passivo é uma coisa diferente. Não, nada, tem que apostar. Forçosamente tem que apostar. Os três clubes, não há dinheiro. Os três clubes todos os anos têm que vender um jogador. Mas isso é a lei da vida. Essa é a nossa realidade. É a nossa realidade. Vendeu o Ioca. O que tu tens que fazer. O Benfica vendeu o Carreras. O Porto vai vender o Bora. O Sporting vendeu o Kenda. Mas o Kenda já foi no outro exercício. Então se nós sabemos. Falar já neste exercício. Sabemos que os clubes portugueses, para equilibrar contas, têm que estar sempre a vender jogadores e não podem permanecer com os melhores. Então, quer dizer, nós estamos a colaborar. Estando a incitar os clubes que têm que vender todos os anos 100 ou 120 milhões, estamos a incitá-los. Todos os anos 100 ou 120 milhões, estamos a incitá-los a financeiramente estarem sempre no limbo. Não podes gastar 100 tem que estar sempre no limbo. E não entrar nada. Mas normalmente, entrar zero. Em raras exceções, quando os clubes portugueses, tirando raras exceções, compram um jogador por 20 ou não sei o quê, acabam por sempre vendê-lo por mais. Pouco.
Cada vez, vende por 70, vende por 80, compras mais por 35, 40. Cada vez compras mais por 20. Mas vendes por 30 ou 40. E é um bocadinho, deixa lá ver o que é que dá. cada vez Tirando as raras regiões- exceções. Por exemplo, o Joker és deu. E até vendeste por O mais. Darlininhas deu, a maior parte dos Olha, o jogadores Arthur Cabral não deu. Tiveste mas de vendeu por por menos dinheiro. cada vez mais as compras O Cockchu saiu mais ou menos por bocadinho, ó, João. Cada vez mais as compras dos estrangeiros, a relação entre a compra e a venda, cada vez vende-se muito menos, por muito menos dinheiro. Muito com a Maia. Maia, peço desculpa, mas é que aqui o Fernando e o Jorge, no caso é o Jorge. O Jorge. Acontece sempre alguma coisa. Bem, agora vamos conhecer os destaques do Jornal da Meia-Noite com a Diana Cardoso.